Você já notou como algumas pessoas conseguem transformar a própria vida em poucos meses, enquanto outras passam anos tentando e voltam sempre ao mesmo lugar? Você já se perguntou por que duas mulheres podem orar a mesma oração, frequentar a mesma igreja, ler os mesmos versículos, e no final do ano uma está colhendo milagres e a outra ainda está pedindo pelos mesmos pedidos de 2019? Hoje eu vou te mostrar algo que a maioria dos cristãos nunca percebe. Algo que está escrito na Bíblia há milênios, mas que o mundo moderno ensinou a gente a ignorar. E esse algo tem a ver com um número simples, bíblico e poderoso. 30 dias. Só 30 dias. Não estou falando de uma fórmula mágica. Estou falando de um princípio divino que José viveu no Egito, que Daniel praticou na Babilônia, que Esther usou antes de entrar diante do rei. 30 dias de obediência intencional, estruturada e fiel, podem separar a mulher que você é hoje da mulher que Deus sempre enxergou em você. Fique comigo até o final desse vídeo, porque o que você vai aprender hoje pode ser o começo de uma nova versão sua. E não é exagero dizer isso. Antes de eu te apresentar o sistema, preciso te contar que esse vídeo foi construído de uma forma diferente. Em vez de te mostrar só teoria, hoje você vai acompanhar duas histórias reais, duas mulheres que começaram no mesmo ponto de desespero, com os mesmos problemas, as mesmas orações e os mesmos sonhos, mas que fizeram escolhas completamente diferentes. E no final os resultados serão tão distintos que você vai entender, de uma vez por todas, por que o problema nunca foi a falta de fé, foi a falta de método. O sistema que vou te apresentar se chama o Método dos 30 Dias Sagrados. Ele tem 3 etapas: consagração, ação fiel e colheita com paz. E cada etapa tem raiz profunda na palavra de Deus. Convido você agora a deixar o seu like nesse vídeo e me dizer nos comentários qual área da sua vida você mais deseja transformar nos próximos 30 dias. Escreve aqui embaixo. Sua resposta pode ajudar outra mulher a dar o primeiro passo. E se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Não é só um botão. É você dizendo que quer continuar recebendo mensagens que fazem diferença de verdade. A gente está construindo uma comunidade linda aqui. E a nossa meta é chegar em 100 mil mulheres reunidas em torno dessa fé. Clica em inscrever e ativa o sininho. Cada inscrição é uma história que pode ser transformada. Antes de mergulharmos nessas duas histórias, quero te dizer uma coisa rápida. Você que chegou até aqui já é diferente, porque você busca. E quem busca também precisa de estrutura para colocar em prática o que aprende. Por isso, eu criei um planner de organização semanal especialmente para quem quer parar de deixar os dias passarem sem direção. Não é complicado, é simples, bonito e foi feito para quem, como você, sabe que Deus honra quem age com intenção. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Vai lá dar uma olhada depois do vídeo. Agora deixa eu te apresentar Marta e Ana. As duas têm 52 anos. As duas moram em cidades do interior de São Paulo. As duas perderam o emprego no mesmo mês, ambas divorciadas há 3 anos, ambas com filhos adultos que já saíram de casa, ambas cristãs há mais de 20 anos. E as duas, numa tarde de março, se sentam no banco da mesma igreja durante o mesmo culto de intercessão e ouvem a mesma palavra da pastora. Deus está chamando alguém aqui para 30 dias de transformação radical. Marta olha para o lado e sussurra para a amiga: eu preciso muito disso. Ana fecha os olhos e no coração dela algo se acende, diferente, como brasa que encontra vento. O que vai separar essas duas mulheres não é talento, não é sorte, não é nem mesmo a intensidade da fé. É uma escolha silenciosa que cada uma vai fazer nos próximos 30 dias. E você vai acompanhar as duas ao mesmo tempo, porque o contraste entre elas é justamente onde está a lição mais poderosa que esse vídeo pode te ensinar. Na semana seguinte ao culto, Marta acorda decidida. Ela abre o Instagram às 6 da manhã e procura como mudar de vida em 30 dias. Encontra uma lista de 10 hábitos de bilionários, salva nos favoritos, manda para 3 grupos do WhatsApp e já se sente produtiva.
Às 8 da manhã, ela está no grupo de oração digital e pede que as irmãs intercedam por uma virada radical. Às 10 da manhã, ela está assistindo ao terceiro vídeo sobre manifestação financeira e tomando notas em um caderno novo que comprou especialmente para isso. Marta sente que está em movimento. Sente que algo vai mudar. O caderno cheira a novo. A caneta é bonita. O coração está acelerado com aquela mistura de esperança e urgência que a gente confunde com fé. Hannah, na mesma manhã, acorda às 5h45. Não tem Instagram aberto. Ela leva a Bíblia para a mesa da cozinha, faz um café simples e fica em silêncio por 20 minutos antes de abrir qualquer coisa. Então, ela abre o caderno. O mesmo caderno de capa preta que ela usa há 2 anos. E escreve uma frase que aprendeu com Dona Perpétua, a vizinha de 78 anos que a acompanha há 6 meses. Antes de pedir a Deus que mova montanhas, pergunte a Ele qual montanha você deve mover hoje. Ana não sabe o que vai acontecer em 30 dias, mas ela sabe qual é o primeiro passo, e ela dá. Dona Perpétua conheceu Ana numa tarde em que Ana estava chorando na calçada, depois de uma ligação do banco. Tinha dívida, tinha vergonha, tinha medo. Dona Perpétua saiu com um copo d'água e disse apenas: "Entra aqui, filha. Não é hora de chorar na rua. É hora de aprender a orar de joelhos." E foi assim que começou. A vizinha não tinha diploma, não tinha seguidores nas redes, tinha 78 anos de caminhada com Deus e uma sabedoria que só vem de quem pagou o preço por ela. E foi Dona Perpétua quem ensinou a Ana o que ela chamava de o método dos 30 dias sagrados. Não com esse nome bonito, com palavras simples, diretas, às vezes duras. Consagração, ação fiel e colheita com paz, ela dizia. Na ordem certa, filha. Não inverte, não pula a etapa, não abrevia. A primeira etapa se chama consagração. E é aqui que Marta e Ana tomam caminhos completamente diferentes. Consagração, na Bíblia, não é um sentimento, não é emoção. É entrega estruturada, disciplinada e contínua. É o que Daniel fez durante 3 semanas. Jejum de alimentos especiais, orações específicas, genuflexão 3 vezes ao dia, sem saber o que Deus ia fazer. É o que Esther fez quando pediu jejum de 3 dias antes de entrar diante do rei. Consagração é colocar o corpo, o tempo e os recursos na direção de Deus antes de esperar resultado. Dona Perpétua explicou para Ana: nessa etapa, você não pergunta quando vai ver resultado. Você obedece. Ponto. A obediência vem antes da resposta. Sempre veio. Sempre vai vir. Ana começa. Acorda cedo todos os dias. Abre a Bíblia antes do celular. Escolhe uma área da vida, as finanças, e escreve um versículo sobre ela toda manhã. Jejua às quartas-feiras, uma refeição. Organiza uma gaveta por dia, só uma, por mais que queira fazer tudo de uma vez. Escreve no caderno o que Deus fala. Não fala para ninguém o que está fazendo. Consagração em silêncio. Marta, nos mesmos dias, começa forte. Nos primeiros 4 dias, ela acorda cedo, faz a lista de metas, ora com fervor. No 5º dia, ela vê uma amiga postar no Instagram sobre um curso online de finanças para cristãs e compra na hora, no cartão, parcelado em 12 vezes. Ainda tem dívida no banco, mas o curso promete resultado em 6 semanas. No 8º dia, ela falta ao grupo de oração porque estava cansada. Deus entende, ela pensa. No 12º dia, ela está de volta ao Instagram. Desta vez pesquisando negócio para começar do zero sem investimento. O caderno novo já está na gaveta. A caneta bonita sumiu. Charles Duhigg, no livro O Poder do Hábito, explica que o cérebro humano precisa de repetição consistente para criar novos padrões neurológicos. Não é força de vontade, é estrutura. Quando a estrutura some, o antigo hábito volta, e volta mais forte porque já tem caminho aberto. É exatamente isso que acontece com Marta. Não porque ela é fraca, mas porque ela nunca entrou de verdade na consagração. Ela ficou na beirada, empolgada, mas sem ancoragem. Hannah, no 15º dia, está cansada também. Isso é importante dizer. Consagração não é fácil.
Ela acorda no 15º dia com vontade de ficar na cama. O versículo do dia é Provérbios 3, 5, 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Ana lê o versículo em voz alta 3 vezes. Levanta, faz o café, abre o caderno, escreve. E algo sutil, mas real, começa a acontecer dentro dela. Não fora ainda. Dentro, uma quietude que não existia antes. Uma certeza que não depende de circunstância. Dona Perpétua diria mais tarde: você sentiu? Isso é a consagração fazendo efeito. Deus está te reorganizando por dentro antes de reorganizar o de fora. No 20º dia, acontece o momento crucial da consagração de Ana. Ela recebe uma ligação do banco, o mesmo banco que a havia deixado chorando na calçada meses antes. Mas desta vez, em vez de travar de ansiedade, ela responde com calma, anota as informações, desliga o telefone e escreve no caderno: Deus, eu entreguei isso. Eu confio. Não resolve no mesmo dia. Mas algo mudou na forma como ela lida com o problema. Ela não está mais sendo governada pelo medo. E isso por si só já é transformação. Você acabou de ver como 20 dias de obediência fiel já começaram a mudar algo essencial em Ana. Mas sabe o que sustenta essa fidelidade no dia a dia? Estrutura. Quando a semana está organizada, quando você sabe o que fazer na segunda de manhã, fica muito mais fácil honrar os compromissos que você faz com Deus e com você mesma. Meu planner de organização semanal foi criado exatamente para isso: te ajudar a organizar suas prioridades com clareza, sem complicação, da forma que quem tem mais de 45 anos precisa. Sem modinha, sem exagero, só o essencial que funciona. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Dá uma olhada. Agora entramos na segunda etapa, ação fiel. E aqui a diferença entre Marta e Ana se aprofunda de forma que vai te surpreender, porque a segunda etapa não é sobre fazer mais, é sobre usar o que foi restaurado para servir. Dona Perpétua explicou para Ana com uma pergunta: você conhece a parábola dos talentos? Ana conhecia. Mateus 25. O servo que recebeu um talento e enterrou por medo, perdeu até o que tinha. O servo que usou o que recebeu, por pouco que fosse, teve multiplicação. Ação fiel, dizia Dona Perpétua, é você usar a organização que ganhou, a paz que ganhou, a clareza que ganhou, para ajudar alguém que ainda está no caos que você estava. Ana começa a segunda etapa no 21º dia. Ela não tem muito, mas o que tem, ela usa. Ela oferece ajuda à vizinha mais nova, mãe de 3 filhos, que está sobrecarregada. Passa uma tarde ajudando a organizar a casa dela, sem cobrar, sem esperar elogio. Passa uma manhã ajudando uma amiga a montar um currículo. Pequenos gestos. Ação fiel não é grandiosa. Não aparece no Instagram. É silenciosa como semente plantada em terra revolvida. Marta, nos mesmos dias, finalmente terminou o curso online que comprou. O curso foi bom. Ela aprendeu coisas reais sobre finanças. Mas como ela não completou a consagração, o conhecimento ficou na cabeça e não desceu para os pés. Ela sabe o que fazer, mas não consegue fazer. Ela conhece os princípios, mas não os pratica. Tiago 1, 22, 25 diz que aquele que ouve a palavra e não a pratica é como o homem que olha para o próprio rosto no espelho e depois vai embora e imediatamente esquece como é. Marta é exatamente esse retrato, e ela nem percebe, porque continua se sentindo cristã comprometida. Ela ora, ela sabe versículos, ela assiste a vídeos, mas ela não obedece, e a diferença entre saber e obedecer é exatamente a diferença entre admirar a porta e atravessá-la. No 27º dia, acontece o momento crucial da ação fiel de Ana. Ela havia ajudado a amiga com o currículo. A amiga foi chamada para uma entrevista, passou, e no dia em que recebeu o contrato de trabalho, ligou para Ana chorando de alegria e disse: você foi instrumento de Deus na minha vida. Ana desligou o telefone e ficou sentada no silêncio da cozinha.
Não tinha conseguido resolver o problema do banco ainda. Não tinha nenhuma grande conquista material para mostrar. Mas havia em seu coração uma plenitude que ela não sentia há anos. E naquela mesma tarde, sem explicação lógica, ela recebeu um e-mail de um trabalho freelance que havia mandado proposta 2 meses antes e que havia esquecido completamente. O contrato era o equivalente a quase 2 salários. Lucas 6:38 estava se cumprindo diante dos seus olhos. Dai e ser-vos-á dado. A terceira etapa é a mais difícil de todas, não porque exige mais esforço, mas porque exige o oposto de esforço. A terceira etapa se chama colheita com paz. E o paradoxo é que a maioria das mulheres que chegam aqui, depois de 20 e poucos dias de obediência e serviço, começa a ansiar pelo resultado com tanta força que perde exatamente a paz que construiu. Dona Perpétua avisou Ana: quando você ver os primeiros sinais de colheita, não aperte o passo. Não comece a controlar. Não comece a calcular. Confie que o que Deus plantou, Ele colhe. Você só precisa estar presente, de mãos abertas. Mateus 11:28-30 diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Colheita com paz é aprender a receber o que Deus dá sem apertar a mão com medo de perder. É confiar que o Deus que deu pode sustentar. Ana chega ao 30º dia com uma sensação que ela nunca tinha experienciado antes em décadas de vida cristã. Ela está bem. Não porque todos os problemas foram resolvidos, o banco ainda existe, a dívida ainda existe, mas há dentro dela um eixo firme que não balança mais com cada notícia ruim, cada conta atrasada, cada ligação indesejada. Filipenses 4:6-7 é a sua realidade agora. Não estejais ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, apresentai os vossos pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Carol Dweck, no livro Mindset, mostra que pessoas com mentalidade de crescimento conseguem manter equilíbrio emocional mesmo diante de adversidades, porque aprenderam a confiar no processo, não no resultado imediato. Ana chegou a esse lugar não por leitura, mas por prática, por 30 dias de prática. E Marta? Marta está bem também, da maneira que o mundo chama de bem. Ela começou mais um desafio online de 21 dias, comprou um novo caderno, está empolgada de novo. Ela vai continuar assim por anos, sempre no começo de algo, nunca no meio, nunca no fim. E o mais doloroso não é a falta de resultado, é a ilusão de movimento que a impede de perceber que está parada. Anos depois, Ana se tornou referência no grupo de mulheres da sua igreja. Não porque pregava muito, mas porque vivia de um jeito que as outras mulheres queriam entender. As mais novas perguntavam: qual é o segredo da sua paz? E ela respondia: não tem segredo, tem um método, e o método tem 3 etapas, e as 3 etapas exigem que você não pule nenhuma. Ela citava Malaquias 3:10 com o sorriso de quem já testou a promessa e viu cumprir. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção sem medida. O método dos 30 dias sagrados não é só para finanças, é para relacionamentos, para saúde, para carreira, para sonhos engavetados. Em cada área, o caminho é o mesmo. Consagração primeiro, entrega estruturada, disciplinada, silenciosa. Ação fiel depois. Use o que foi restaurado para servir. Colheita com paz por último. Receba o que Deus dá com as mãos abertas e o coração tranquilo. Provérbios 3:5-6. Não muda de assunto para assunto. Ele é o princípio que governa tudo. Confiar em Deus de todo o coração, reconhecê-lo em todos os caminhos e deixar que Ele endireite as veredas. Agora eu preciso te dizer uma verdade que pode doer.
E eu digo com amor, do mesmo jeito que Dona Perpétua dizia para Ana, olho no olho, sem rodeio. A maioria dos cristãos hoje vai assistir esse vídeo, se emocionar, salvar nos favoritos e não mudar nada. Não porque não quer mudar, mas porque escolherá na segunda-feira a mesma coisa que escolheu na segunda-feira passada, procurar o atalho, procurar a versão da transformação que não exige consagração, que pula direto para a colheita, que quer a paz sem passar pela obediência. E a Bíblia é direta sobre isso. Mateus 7, 21, 23. É claro, nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino. E aqui, no contexto da vida prática, podemos entender que nem toda aquela que ora muito, ouve muito e sabe muito, vai experimentar transformação real. A transformação real exige obediência real. Não tem como encurtar. O mundo moderno criou uma versão de espiritualidade que é toda sensação e zero estrutura. Uma fé que é emocionante nos domingos e invisível nas quartas-feiras. Uma graça que ficou tão barata que perdeu o poder de mudar o que precisa mudar dentro da gente. Wallace Wattles, em A Ciência de Ficar Rico, escreveu que a riqueza, e aqui podemos ampliar para toda forma de transformação, não vem para quem pensa certo uma vez. Vem para quem pensa certo de forma consistente, todos os dias, mesmo quando não sente vontade, mesmo quando não vê resultado. Isso não é motivação de palco. É verdade comprovada pela Bíblia e confirmada pela ciência do comportamento humano. Então, qual é o plano de ação? Primeiro, escolha uma área da sua vida e entregue a Deus, não emocionalmente, mas estruturalmente. Escreva qual área é essa e qual versículo governa essa área. Segundo, entre na consagração. Estabeleça 3 práticas simples que você vai repetir todos os dias pelos próximos 30 dias. Uma espiritual, uma prática, uma de serviço. Não crie 10, crie 3. Consistência em 3 coisas simples vale mais que empolgação em 20 coisas complexas. James Clear, em Hábitos Atômicos, ensina que a transformação de identidade começa com pequenas ações repetidas que sinalizam ao cérebro: eu sou esse tipo de pessoa. Quando você acorda cedo para orar por 30 dias seguidos, você não está só orando. Você está dizendo a si mesma: sou uma mulher que busca a Deus primeiro. Terceiro, não saia da consagração antes do tempo. Quando sentir vontade de pular para a ação, respire, ore, continue. Quarto, quando a consagração estiver firme, você vai sentir entre na ação fiel. Encontre uma pessoa que precisa do que você aprendeu e sirva, gratuitamente, sem anunciar. Quinto, quando começar a ver sinais de colheita, não aperte o passo. Entre na colheita com paz. Abra a mão. Confie. Sexto, repita. Para cada área nova que Deus colocar no seu coração, o caminho é sempre o mesmo. José obedeceu na escravidão antes de reinar. Davi pastoreou ovelhas antes de governar um reino. Daniel orou com as janelas abertas antes de ver o milagre. Ruth serviu a Noemi antes de encontrar Boaz. O caminho é sempre o mesmo. Ana chegou aos seus 80 anos em paz. Não rica pelo padrão do mundo, embora tivesse o necessário e o suficiente. Rica de uma riqueza que não tem cotação no banco. Suas netas mais novas, já adolescentes, pediam para sentar perto dela depois do almoço. E ela contava. Contava sobre os 30 dias de março que mudaram tudo. Contava sobre Dona Perpétua e o copo d'água e o joelho dobrado. Contava sobre a consagração silenciosa, sobre a ação fiel discreta, sobre a colheita que chegou com paz e não com ansiedade. No último dia que ficou acordada até tarde, ela olhou para a neta mais velha e disse: o meu maior arrependimento foi ter esperado tanto para confiar de verdade. Não confiar com a boca, confiar com os pés. E a neta anotou. Porque certas palavras a gente sente que precisa guardar. 2 Timóteo 4, 7, 8 foi a última passagem que Ana leu em voz alta para a família. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Já desta vez, a coroa da justiça me está reservada. O método dos 30 dias sagrados não é sobre mudar circunstâncias.
É sobre quem você se torna no processo. Você pode passar os próximos 5 anos procurando a fórmula certa, o curso certo, o momento certo, as condições certas. Ou você pode começar agora, com o que tem onde está, e deixar que 30 dias de obediência genuína façam o que anos de empolgação não conseguiram. A diferença entre Marta e Ana não estava no ponto de partida, estava na escolha. E você que chegou até aqui nesse vídeo já mostrou que é diferente. Jeremias 6,16 diz: Assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede. Perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. O caminho antigo existe. Está marcado. Está esperando. E por falar em começar, se você saiu desse vídeo com vontade de organizar uma área da sua vida de verdade, não deixa essa vontade passar, porque disposição sem ação vira só mais uma inspiração esquecida até a sexta-feira. Meu planner de organização semanal está na descrição e no primeiro comentário fixado. Mulheres que usam me contam que foi a primeira vez em anos que sentiram que a vida estava sob controle. Não o controle ansioso, mas aquele controle sereno de quem sabe o que Deus quer dela nessa semana. Vai lá, um passo pequeno hoje pode mudar muito a sua história. Ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. E me conta aqui nos comentários, em qual área da sua vida você vai entrar na consagração hoje? Escreve embaixo, eu leio todos. Obrigada a cada uma de vocês que ficou até o final desse vídeo. Você é uma das poucas verdadeiramente dispostas a mudar. Antes de eu ir, deixa eu te pedir uma coisa do coração. Se esse vídeo tocou em algo dentro de você, se inscreve no canal. A gente está tão perto de chegar em 100 mil inscritos e eu acredito que você faz parte disso. Um clique seu hoje pode ser o que falta. Venha fazer parte dessa jornada. Agora vai e comece. Entre na consagração e daqui a 30 dias você não vai acreditar que era a mesma pessoa. Que Deus abençoe a sua jornada. Até o próximo vídeo.